Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. Deus é santo, 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 santo. Amém. Vamos à leitura da palavra. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é bom. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede. Abençoado seja, Pai, este novo dia, abençoa esta live, Pai, abençoa cada pessoa que vai estar entrando nesta live, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a família dela, a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que ela possa ser curada de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. O mal físico, o mal espiritual, Pai, em nome de Jesus. Declaro a cura, Pai, que veio através de Ti, Pai. Somos curados, somos sarados através do sacrifício de Jesus na cruz. Amém, amém e amém. Lição de hoje: Deus imutável, mas Tu permaneces o mesmo e os Teus dias jamais terão fim. Toda a criação sofre mudanças com o tempo. Podemos perceber a degradação do nosso planeta pela ação do homem. O próprio homem sofre transformações à medida que é formado no ventre e continua sendo transformado após seu nascimento. E não somente isso, ao longo de nossa vida somos influenciados pelas pessoas e circunstâncias que nos cercam. Nossas vontades e desejos mudam com o tempo. Costumamos dizer que o tempo muda todas as coisas, inclusive nós mesmos. Nossas reações têm uma forte influência em nosso humor e atitudes. Falamos uma coisa hoje e no dia seguinte voltamos atrás. A criação reflete e glorifica a Deus, mas não é Deus. Quando colocamos expectativas e esperanças nas coisas criadas, estamos fazendo delas o nosso ídolo. Lançamos expectativas surreais sobre os nossos outros, esperando que eles não nos decepcionem. Isso quando não as colocamos sobre nós mesmos. Esquecemos que todos nós somos falhos e imutáveis. Aleluia. Deus, por outro lado, sempre é. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. Deus é imutável. Aleluia. Ele não é influenciado pelo tempo, nem pelas circunstâncias. Todos os seus atributos permanecem os mesmos. Não são aperfeiçoados porque Ele já é perfeito e imutável. Apesar de ter emoções, Deus não muda por influência delas. Quando Ele promete, cumpre. Ele não volta atrás em seus desígnios. Podemos confiar no Senhor e depositar nele a nossa esperança, pois Ele sempre é. Deus é perfeito, Deus é imutável, Deus é lindo. Aleluia. Deus sempre é. Deus sempre é. Que maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Deus é lindo. Vamos à leitura de Esther, capítulo 7 ao capítulo 10, amém? Vai curtindo aí, minha irmã, esta live, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vou estar compartilhando aqui essa live. Enquanto eu compartilho com algumas pessoas, você tem a oportunidade de... Vamos lá. Esther capítulo 7 vai dizer assim: Vindo, pois, o rei com Ramá para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Aleluia. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao teu, dê-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, e eu e o meu povo,
para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos e por servas nos vendessem. Calar-me-á, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Aleluia. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: Quem é esse? E onde estás cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esté: O homem, o opressor e o inimigo é este mal, a Ramá. Então Ramá se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Ramá se pôs em pé, para rogar à rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramá tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esté. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra na boca do rei, cobriram a Ramá o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramá fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramá. Então disse o rei: Enforca-o nela. Enforcaram, pois, Ramá na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esté à casa de Ramá, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esté tinha declarado que ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramá, e o deu a Mardoqueu. E Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramá. Falou mais Esté perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Ramá, o Agagita, e o seu intento que lhe tinha intentado contra os judeus. Aleluia. E estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então Esté se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: Se bem pareceu ao rei, se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, se eu lhe agradar aos seus olhos, escreva-se que revogas a carta e os intentos de Ramá. Bom dia, Juraci, Deus abençoe. Filhos de Ramadeta, o Agagita, os quais escreveu para lançar à perda os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderia ver o mal que sobreviria ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esté a casa de Ramá, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei. Aleluia. Aos vossos olhos, em nome do rei. Selai com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e sela com o anel ao rei não é para revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei naquele mesmo tempo e no mês terceiro, que é o mês de Sivá, aos 23 do mês, e se escreveu, conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos satrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo as suas escrituras e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e selou com o anel do rei. Aleluia. E enviaram as cartas pelas mãos dos correios de cavalo, que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo, e província que com eles apertassem crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que o mês de andar, e uma cópia da carta em uma ordem se anunciara em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, que se vingarem aos seus inimigos. Aleluia. Os correios sobre jinetes das cavalarias do rei, apressadamente, saíram impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Susá. Aleluia. Então Mardoqueu saiu
da presença do rei com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Susá exultou e se alegrou, e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra, também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e cidades de foguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos ao capítulo 9 de Esther. Amém? Vai curtindo aí, meu irmão, esta palavra. Amém? Glória a Deus. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos aborrecedores. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que se procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias e dos satrapas, e os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era da grade da casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus e a todos os seus inimigos, a golpes de espada, e com matança e com destruição, e fizeram os seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Susá mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsadata, e a Dalfon, e a Aspada, e a Poratá, e a Adalia, e a Ridata, e a Farmasta, e a Aristai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Ramá, filho de Ramedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Aleluia. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos da fortaleza de Susá, e disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Susá mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Ramá. Nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, concede-se também amanhã aos judeus que se achem em Susá, que façam conforme o mandado de hoje, e enforque os 10 filhos de Ramá numa forca. Então disse o rei: assim se fizesse. E publicou-se um edito em Susá, e enforcaram os 10 filhos de Ramá. E reuniram-se os judeus que se achavam em Susá também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susá a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para que, porém, em defesa na sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram naquele dia de banquete e de alegria. Também os judeus se achegavam em Susá, e se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram naquele dia de banquete e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria. Aleluia. E dia de banquete e foguedo, e de mandarem presente uns aos outros. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em toda a província do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhe que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso aos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de
folguedo, para que o fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presente uns aos outros e de dádivas aos pobres. E se encarregavam os judeus de fazerem o que lhe tinha começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito, porque Ramá, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinham lançado por, isto é, a sorte para os assolar e destruir. Aleluia. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornassem sobre a sua cabeça, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamaram Purim, no nome de Pur, que pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente, e sobre todos os que se acharam a eles, que não deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo, determinado, todos os dias, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados, geração após geração. Aleluia, família, província e cidade, e que se esses dias de Purim se celebrariam os judeus. Aleluia, bom dia, Bruna Luísa. E que a memória deles nunca teria um fim entre os de sua semente. Depois disso escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim, e mandaram cartas a todos os judeus, as 127 províncias, as do reino de Assuero, com as palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhe tinham estabelecidos, e como eles mesmos já o tinham estabelecido, sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o seu mandado de Ester estabeleceu o que era respeitável ao Purim, e escreveu-se no livro. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao capítulo 10 de Ester. Amém? Ester capítulo 10 vai dizer assim, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Depois disso, pôs o rei Assuero atributo sobre toda a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder, e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estava escrita no livro dos crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Aleluia. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Assim termina Ester, capítulo 10. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos à leitura. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Vamos à leitura dos Salmos, primeiro até o Salmos 5. Amém? Salmo 1 vai dizer assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Aleluia. E cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Vamos ao Salmo 2. Salmo 2. Porque se amontinam as nações e os povos imaginam as coisas vãs.
Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se irará, o Senhor zombará deles. Então lhe fará na sua ira, no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pedir-me e eu te darei nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu esmigalharás com a vara de ferro, tu o desperdiçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai-vos instruir juízes na terra. Aleluia. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai, ó filho, para que se não ire, e peçais num caminho, quanto em breves se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Aleluia. Senhor, como Salmo 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em seu Deus. Mas tu, Senhor, és o escudo para mim e para a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamarei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim, ao meu Redentor. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os seus dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos à leitura de Provérbios 25. Amém? Provérbios 25. Glória a Deus. Provérbios 25 vai dizer assim a palavra do Senhor. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir os negócios, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para as profundezas da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará da justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois ao fim não saberes o que há de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo, mesmo, e não te descubras o segredo de outro, para não te desonre o que ouvir, não te apartando de ti a infâmia, como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para os que o enviarem, porque alegra a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Aleluia. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achastes mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Retira o pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça.
Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como um dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio, e como vinagre sobre salatre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu o pagará. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Melhor é morar no canto de umas águas furtadas do que com uma mulher riçoja numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Aleluia. Provérbios 25. Amém. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos à leitura do Salmo 91. Amém. Salmo 91 vai dizer assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live. Amém. Você que tem um pedido de oração, já coloca aqui abaixo para eu orar por sua vida, amém? Se você quiser que eu ore por você, amém? Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei e eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Vamos à leitura do Salmo 23. Amém. Salmo 23 vai dizer assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em vez de pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me proteges. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vou estar orando para estar encerrando esta live. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, porque o Senhor tem cuidado, Pai, da minha vida, da vida dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Da vida que estão aqui ouvindo a tua palavra.
Obrigado, Senhor, por cada pessoa que passou por aqui, Pai, por esta live, Pai. Senhor, que o Senhor possa cuidar do coração, da mente dela, Pai. Que possa ter um renovo, Pai, um renovo espiritual, Senhor. Um renovo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Senhor, que a paz que excede todo entendimento possa estar, Pai, nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Deus. Senhor, o Senhor possa estar abençoando, Pai, esta quinta-feira. Em nome de Jesus. Amém.